Olá, seja bem-vindo aqui a mais uma aula da série sobre Direito Administrativo. Eu sou o professor Luciano Valadares e hoje eu vou estar falando com vocês sobre conceitos e elementos do serviço público. E para tanto aí é legal a gente já começar falando então sobre os conceitos fundamentais. Então, para que os cidadãos tenham um mínimo de conforto na vida em sociedade, é necessário que tenham à sua disposição certos tipos de serviço básicos e essenciais, sem os quais seria realmente muito difícil ficar sem. Desse modo, o Estado, visando o interesse público, lembra, interesse da maioria sobre o indivíduo, é o titular da prestação desse serviço. Isso significa que cabe ao Estado a prestação dos serviços públicos, mas como a gente viu no vídeo anterior aí, né, você pode ter administração pública direta e indireta, importante falar. Bom, elementos cumulativos para que um serviço seja considerado público segundo Carvalho 2016. Então, o Carvalho traz aí que o primeiro elemento é o elemento material. Então, está relacionado ao serviço em si, isto é, a atividade exercida pela administração pública. Essa, por sua vez, deve objetivar, perdão, sempre o bem comum e trazer à sociedade certo conforto e comodidade. Um outro elemento é o elemento formal. Então, refere-se ao regime jurídico que é seguido pelo serviço público, que são as normas de direito público, ainda quando um serviço público é prestado por particulares. Por meio da delegação, o regime a ser adotado será o público. Então, material é aquilo que se entrega, formal é a lei. E também tem aí o elemento subjetivo, é atinente à pessoa jurídica que está prestando aquele serviço, que pode ser tanto o próprio Estado, de maneira direta, quanto os particulares que obtiverem autorização do Estado para exercer tais atividades, né? Muito bem. Mas o que diz, então, a Constituição Federal acerca desses conceitos fundamentais? E a gente tem aí o artigo 175 da Constituição Federal que vai tratar desse assunto. Então, o artigo 175 incube ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão. Tem ainda os direitos dos usuários daquele serviço público que está sendo exercido por terceiros, que ainda faz parte, né, a gente tem que cobrar. Outra coisa é a política tarifária, que acontece também, ou seja, o cidadão, eu e você, pagando aí para usar aquele serviço público que está sendo executado por terceiros. Tem a obrigação de manter o serviço adequado, conforme aí Brasil 1988, documento online. Um bom exemplo de tudo que eu falei aqui são as concessionárias aí de rodovias. É quando privatiza a rodovia. Na verdade, a gente privatiza ali a administração, se torna, né, uma administração indireta. E aí, o que acontece com isso aí? A gente está pegando e faz tudo. Paga, a gente usa, eles têm a concessão, né? E a gente tem aí inúmeros casos no Brasil de empresas aí que pegam a concessão, depois devolvem ou prorrogam por mais um tempo, e a gente vai pagando essa conta aí também, além, é claro, de todos aqueles impostos que você e eu já pagamos. Bom, princípio da generalidade e da continuidade. Então, os princípios estão presentes em todos os ramos do direito. Tratam-se de normas de caráter obrigatório e que orientam a atuação dos juristas naquele determinado ramo e a interpretação de uma disciplina específica. No direito administrativo existem diversos princípios previstos de maneira expressa e também implícita no texto constitucional. Bom, entretanto, ainda existem outros princípios previstos na lei. E aí a gente tem o princípio do dever de prestação do Estado,
princípio da modicidade, né? Princípio de dever de prestação pelo Estado, né? Aquele que obriga o Estado a prever aí moradia adequada, saúde da população, princípio da modicidade, princípio da atualidade, né? A lei tem que estar atual, princípio da cortesia e os que a gente vai falar um pouquinho mais aqui da generalidade e princípio da continuidade. Muito bem. O que diz então o princípio da generalidade? Também conhecido como princípio da universidade, define que o serviço público deve ser prestado às pessoas de forma geral, seja pobre, seja rico, para todo mundo. Universal, isto é, para o máximo de pessoas possíveis. Então, no Brasil, as pessoas podem até não querer usar, mas se quiserem, qualquer uma pode usar o serviço público. Esse princípio muito se relaciona com o princípio da isonomia, segundo o qual todos devem ser tratados de modo igualitário pelos prestadores de serviço público, seja pobre, seja rico, branco, amarelo, preto, seja lá o que for, não interessa. Você, cidadão brasileiro, tem o direito de usar o serviço público. Já o princípio da continuidade remete à constância do serviço público, ou seja, ele deve ser ininterrupto, não pode parar, e contínuo. Segundo o princípio da continuidade, o serviço público não admite interrupções indevidas, né? Alguns aí que são críticos, que eu já comentei em alguns vídeos anteriores aí, polícia, saúde, né? Quando tem greve de polícia, greve de saúde, né? Não pode ter. Por quê? Porque não pode parar, que a população necessita desses entes aí o tempo todo. Bom, porém a lei terceira do artigo 6º da Lei 8.987 de 1995 deixa bem claro que nas seguintes hipóteses não serão consideradas indevidas as interrupções quando ocorra alguma das situações previstas lá nesse artigo 6º. E o que tem de previsão lá então, professor? Ó, não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica e de segurança das instalações, né? Não conseguiu contratar médico, a gente teve aí no Espírito Santo, por exemplo, uma época aí que foi difícil contratar pediatra, ninguém queria ser pediatra, pagava muito pouco. E aí tinha hora que não tinha pediatra, então era uma questão técnica aí, né? Algumas UPAs que ficam em lugares perigosos aí, né? Mas tem que ter, mas quando está tendo operação policial ou tiroteio alguma coisa e os médicos não podem chegar e aí são interrompidas, né? Então a lei prevê isso aí. Ó, por inadimplemento e inadimplemento do usuário considerado o interesse da coletividade, né? Então, assim, quando o indivíduo está em falta, aí aquele indivíduo pode aí atrapalhar o todo, né? Então, aí também é outra caracterização. Bom, outro princípio que tem é muito importante é o princípio da eficiência e da modicidade. Bom, podemos dizer que os princípios da eficiência, ficou separadinho, você está vendo aí, e da modicidade também estão presentes na Lei 8.987 de 95, mais especificamente no primeiro parágrafo, artigo 6º, que diz que serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Documento online. Distante, um serviço somente é considerado adequado quando preenche todas as características. Bem, existe então o princípio da eficiência nas palavras de Escatolino e Trindade. Estou dando uma olhadinha aqui, que tem uma galera que chegou aqui, eu estou bem escondido aqui gravando essa aula. Muito bem. Bom, então o que isso diz, né? Exige a execução eficiente do serviço com constante aperfeiçoamento. O princípio da eficiência está relacionado com diversos princípios do serviço público, uma vez que a eficiência compreende a não interrupção de sua prestação, a segurança aos usuários, o atendimento com qualidade ao maior número de pessoas, segundo Scartolino e Trindade, 2016. Bom,
Já o princípio da modicidade, ele traz o seguinte: significa que, quando o serviço público for cobrado, as tarifas devem ter preços razoáveis. Não são todos os serviços que exigem contraprestação pecuniária, como, por exemplo, saúde e educação, prestados pelo Estado. Mas, se houver cobrança pela sua disposição, não deve haver por parte do poder público intuito de lucro, ou seja, tem que pagar os custos. O Estado não deve lucrar com essas coisas. E se o serviço for prestado mediante concessão e permissão, as tarifas cobradas devem ter valores módicos. E aí você lembra que eu falei, né? Os pedágios da vida. Até para viabilizar a observância do princípio de generalidade. Então, temos aí alguns problemas aí, né? Se você for ver bem, que nem sempre são baratinhos aí as concessões que a gente faz, principalmente nas rodovias. Bom, essa foi mais uma aula aqui do professor Luciano Valadares. Espero que você tenha gostando, esteja gostando. Dá um like lá, se inscreve no canal, né? Será um prazer poder estar falando mais com você aqui, mas não deixe de comentar também, que é importante para a gente saber se está certo. Até logo, tchau, tchau.